Olá, tudo Olá, bem? Beatriz, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Tá me vendo bem também? Sim, Então tá bom. Como que você tá, Cláudia? tô bem, graças a Deus. Então tá bom. Queria primeiro, antes da gente começar a entrevista, te agradecer por ter aceitado esse desafio aqui pelo Instagram ao vivo, em plena sexta-feira à tarde, né? E eu sei que você tem uma rotina corrida aí no hospital. Então, eu queria agradecer por você ter reservado esse tempinho para bater um papo com a gente sobre amamentação. Para mim é um prazer, Beatriz, estar participando do Vidas e Profissões. É, Eu creio que a amamentação é um tema muito importante, porque gera muitas dúvidas e medos, insegurança. Eu vejo que em quase todas as mães, não vou nem dizer que é nas mães de primeira viagem, mas sim em quase todas, independente se é o primeiro, segundo ou terceiro filho, porque eu falo que cada gestação e cada filho é de uma maneira. Com certeza. Você é mãe também, né, Cláudia? Sim, sou mãe de dois filhos, eu tenho. E dei diferença ainda de 10 anos entre um e outro. Eu tenho a Giovana, de 13 anos, que vai fazer 14, e tenho o Henrico, de 4 anos. Ah, pois é, e tá com os dois em casa agora, nessa quarentena, né? Sim, que não é fácil, né? Porque eu trabalho à noite, em maternidade, e eles de dia em casa. Então, realmente a gente tem que ter bastante jogo de cintura para conseguir lidar com a situação. Com certeza. A gente já entrou um pouquinho no assunto, né? Mas eu queria que eu já te conheço um pouquinho, eu queria que o pessoal que está nos assistindo Começar a centrar, né? possa te conhecer também. Então, se você puder se apresentar, eu vi que a Calita também entrou, seja muito bem-vinda. E então, quem é a Cláudia Mantovani? Bom, vamos lá. Eu tenho 37 anos. Como eu falei, eu tenho dois filhos. Sou casada há 12 anos. Tenho dois filhos que eu já apresentei, que é a Giovanna e o Henrico, diferença de 10 anos entre um e outro. Sou enfermeira de formação. Há 15 anos já sou enfermeira de formação. E trabalho num hospital na Baixada Santista já há 12 anos. Nossa. E lá no hospital que você trabalha, quais áreas você já atuou? Então, quando eu ingressei no hospital em 2009, eu comecei a trabalhar na UTI neonatal e na UTI pediátrica, onde para mim abriu muito a minha visão, porque eu tinha uma visão da obstetrícia, né, em si, que é do parto, aos cuidados com o recém-nascido, porém o recém-nascido de termo que a gente fala, que é o recém-nascido que nasce no tempo ideal, tá? Então, foi uma nova vivência para mim trabalhar com UTI neonatal, onde eu cheguei a pegar bebê com 600 gramas. E então, eu acho que foi uma experiência muito boa, onde eu aprendi muito e abriu bem a minha visão. E por lá eu fiquei algum tempo, acredito que uns 2 anos eu fiquei em UTI neonatal e pediátrica. Depois disso, precisou do meu serviço na pediatria do hospital, porque uma enfermeira se retirou. E foi aí que eu comecei a trabalhar de plantão noturno. Nesse setor, eu também fiquei por uns 5 anos na pediatria, onde também foi um aprendizado muito bom, porque a gente vê outras coisas, né? O cuidar da criança de 0 até 12 anos. E recentemente, há uns 3 anos mais ou menos, necessitou de uma enfermeira com formação em obstetrícia para maternidade. E aí eu fui convocada para ir para a maternidade. Então já estou uns 3 a 4 anos na maternidade, mais ou menos.
Isso é muito bacana. É importante saber que você tem o know-how em diversas áreas ali dentro é, da enfermagem, lógico, né? Mas especificamente falando desse assunto que é a maternidade, né? A vida que chega e também na UTI neonatal, né? Que eu acho que agrega bastante, né? Nesse assunto que a gente vai, inclusive, vai abordar hoje, né? E, e o que motivou você a escolher essa profissão? Então tá, vamos lá. Ah, há Eu 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, eu decidi ser enfermeira. Bom, por coincidência de dados, aos meus 15 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, conheci uma prima minha que é enfermeira, e na época ela estava com muito serviço, e eu estava sempre perto dela, me identifiquei muito com ela. E comecei a gostar muito do serviço dela. E eu sempre observando o que ela fazia. Ela também dava aula, né? Então ela sempre estava preparando as aulas dela. Por coincidência, ela trabalhava com maternidade também. E eu gostei muito. Eu já estava próxima da minha época de vestibular. Só que a minha vida toda eu tive muita intenção de fazer direito. Então, eu fiquei numa dúvida muito grande. E aí eu resolvi fazer o quê? Falei, vou prestar para os dois. Vou fazer tanto direito quanto enfermagem, depois eu decido. Bom, eu passei nos dois e tive que decidir na hora da matrícula. Aí eu parei, pensei e falei assim, a vida inteira eu gostei muito de cuidar. Desde pequena, sempre gostei de cuidar da minha família. Quando internava em alguém em hospital, eu queria sempre estar presente e ajudar. Então eu falei, eu acho que essa é a minha vocação. E foi aí que eu falei, não, eu vou me inscrever na enfermagem. E decidi por enfermagem. E não me arrependo, porque eu gosto muito do que eu faço. É, graças a Deus. Que bacana, que bacana. E por que você hoje trouxe esse tema, né? Porque assim, eu não sei se o pessoal que está assistindo aqui sabe, mas toda pessoa que é entrevistada aqui no canal, a gente, antes da entrevista, é claro, a gente conversa, né? A gente alinha os pontos que vão ser abordados, levanta os principais tópicos do momento, né? Mas esse assunto que a gente está abordando hoje, né, como foco, que é a amamentação, não é um assunto que as pessoas estão falando no momento, né? Mas nós tomamos a decisão, né, de falar sobre isso. Aí eu queria que você falasse por que você decidiu, né, primeiro, né, que seja a primeira de muitas lives nossas aqui, porque você tem bastante conteúdo também para compartilhar. Por que você definiu, então, o tema de amamentação como sendo o primeiro das nossas lives, né, no caso? Bom, Bia, o assunto do momento é o Covid, é o coronavírus, né? Eu trabalho em hospital e todo mundo me procura para querer saber como que tá, se tá cheio, se não tá cheio, porque maternidade agora não é o foco. O foco agora é saber o que está acontecendo nos hospitais sobre o coronavírus. Mas eu penso o seguinte, as gestantes e as mães que acabaram de ganhar bebê devem estar se sentindo muito abandonadas nesse momento. Por quê? Porque a gente está sendo obrigada a estar se privando de sair. E com isso, muitas mães contratavam pessoas profissionais para estar ajudando em casa na amamentação, ou estava mesmo indo periodicamente em pediatra, em ginecologista, para tirar as dúvidas, inclusive nos hospitais. E hoje elas viram já que isso é um perigo. Então, assim, a pessoa acaba ficando com seus medos, seus anseios, na própria casa dela. E eu penso que a amamentação é um tema muito importante, porque eu já dei curso de gestante há algum tempo no hospital onde eu trabalho, e eu vejo que as mães têm muito medo em relação à amamentação. Medos como: será que meu filho está mamando o suficiente para alimentar ele? Será que o meu leite desceu? Eu não tenho leite. Será que com prótese mamária ou redução mamária eu vou poder amamentar?
eu vou ter leite? Então, são N assuntos que, se eu fosse conversar agora na live de vocês, renderia horas. Então, assim, eu vou tentar me resumir ao máximo para poder ajudar quem está precisando. Mas é um tema muito importante, é um tema que eu vejo que gera muito medo nas mães. Com certeza. Eu queria te agradecer por ter aceitado fazer a entrevista novamente aqui ao vivo e a respeito desse assunto, né? Porque eu, particularmente, quando eu tive o Bernardo, também a amamentação para mim foi muito difícil. E embora eu não estivesse nessa fase, né, de Covid, eu me senti, assim, com um pouco de... acho que essa sensação de abandono, né? Também senti isso, porque são muitas dúvidas que chegam e às vezes a gente não tem nem tempo de dormir, não tem tempo de comer, né? O foco ali é o bebê, se ele está dormindo as horas que deveria dormir, se está tomando a quantidade certa que devia tomar de leite, e todas essas preocupações faziam com que eu nem pensasse na possibilidade de repente, agendar um horário com uma pessoa que prestasse consultoria, sabe? E é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo com o nosso corpo também, né? O nosso organismo como ex-gestante, né? Naquela fase do puerpério e tudo mais, que a nossa preocupação maior ali na realidade é o estar presente no momento, né? Então, realmente, acho que é muito bacana você ter topado falar sobre esse assunto de amamentação nesse momento, para ajudar as mãezinhas aí e as gestantes que vão ter neném em breve, né? E assim, você tem algum mito que vem assim de cabeça para você com Tem relação muito, Bia, à tem amamentação? muitos mitos, muitos. A gente enfrenta um grande problema em relação a isso, porque as pessoas vêm com vários preconceitos. E aí a gente tem que ir desvendando, explicando, para quê? Para não atrapalhar na amamentação. Porque uma coisa que atrapalha muito, até na produção do leite, é o quê? É o medo, é a insegurança. Então, assim, essa questão que a gente fala, o leite pode secar se você passar algum nervoso, isso eu vivi por experiência, porque eu tive um problema na minha segunda gestação e fiquei muito nervosa nos primeiros dias e eu vi o meu leite secar. Então, isso não é um mito. Então, é o que eu falo para as mães. Vocês precisam estar relaxadas nesse primeiro momento. Vocês precisam do momento ter mãe e filho, entendeu? Se o bebê faz uma pega errada e machuca o bico do peito, isso acontece muito, muito. O que acontece? Depois que machucou, até cicatrizar, isso leva tempo. E o bebê vai estar lá Vai sugando. continuar mamando. E aí o que acontece? Isso causa uma dor. Que quem é mãe e passou por isso, sabe muito. Dói. E dói demais. Muito. Aí é o grande problema de a gente perder a amamentação. Por quê? A gente coloca o bebê no peito, vai dar aquela dor absurda, e a mãe não quer dar o peito porque está doendo. Ou se ela tenta dar mesmo na dor, a dor gera o quê? A diminuição mesmo do leite materno pela dor. Entendeu? Então, a gente tem que evitar ao máximo que esse bebê machuque esse peito para não gerar essa cadeia, que é o quê? Vem a dor, vem a diminuição do leite, vem a pessoa não aceitar o que está acontecendo, se sentir culpada, e aí todos esses sentimentos levam à redução do leite. Quanto a mitos, a gente tem vários, que eu até anotei alguns para não estar esquecendo. Redução mamária, prótese mamária. As mães chegam na maternidade, eu tenho prótese, eu não vou conseguir amamentar. De jeito nenhum. Eu tenho mãe que com prótese mamária, que produz muito leite, o bebê mama e mama muito bem. Por quê? Os médicos hoje já sabem disso, preservam as estruturas mamárias. Então, a prótese é colocada sem prejudicar as estruturas mamárias. E quando faz a redução, a mesma coisa. Então, o leite é produzido normalmente. Meu seio é pequeno, eu não vou conseguir amamentar. Então, às vezes, chega aquela mãe com o seio bem pequenininho e fala, eu não vou conseguir amamentar porque o meu peito é pequeno. Isso não diz respeito, porque o respeito à produção do leite é a sucção do bebê.
Quanto mais o bebê suga, mais o bebê manda um hormônio para nossa cabeça que vai estar liberando o leite. Então, quanto mais o teu bebê sugar o peito, mais vai produzir leite, independente de ele ser grande ou de ele ser pequeno. Outra dúvida, meu peito vai cair se eu amamentar. Nosso peito não cai por amamentar. O nosso peito, ele cai por lei de gravidade. Então, assim, né? Manter sutiãs de boa sustentação, entendeu? Porque não é de jeito nenhum a amamentação que vai deixar o seu peito cair. Isso é um mito. Meu leite pode ser fraco para nutrir o meu bebê. Isso é uma questão que eu escuto toda hora. Eu entro no quarto e a mãe, ele não para de chorar, enfermeira. Ele está chorando muito. Meu leite é fraco, meu leite não está sustentando meu filho. Então, aí eu vou te responder, Bia. Não é que ele é fraco. O que acontece é assim, o bebê nasce e tem alguns bebês que eles são bonzinhos, que mama pouco, para ele estar satisfeito. Eles têm reserva de parto. E o que é uma reserva de parto? O que você passava na gestação para o seu bebê, ele ainda está na barriguinha nele, nas 24 horas do nascimento. Então, às vezes, ele tem muita reserva. Então, ele, naquele primeiro momento, ele vai dormir mais, vai estar mais quietinho. Então, assim, aí a mãe fala, ele não está querendo mamar, eu não tenho leite. Não é, gente. É o que eu estou falando. Quanto mais o bebê suga, mais rápido este leite vai descer. Preciso dar os 2 peitos na mamada? Na mamada, o bebê vai mamar, eu vou ter que dar um da outro. A gente coloca o bebê num peito, espera esvaziar, você vai sentir que teu peito tá mais molinho para depois ir para o outro. Eu falo muito para as mães, não na primeira fase do colostro, que o colostro dura de 72 horas a 92. Então, às vezes, o leite vai descer no 3º, 4º dia de vida depois do parto. Tá. Depois que o leite desceu, muito importante saber que o nosso leite, os primeiros 10, 15 minutos da mamada do bebê, é um leite mais aguado. É um leite para matar a sede do bebê, que é o leite da frente, é o leite anterior. Então, os primeiros 15 minutos vai estar matando a sede do nosso bebê. E depois disso, vai pegar o leite posterior do fundo, que é o leite de gordura, que é onde vai matar a fome dele, vai fazer ele engordar. Então, se eu ficar pegando, dando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, o bebê está mamando só água, ele vai encher a barriga, só que logo ele vai estar com fome. Então, o nosso bebê, ele tem que mamar uns 30, 40 minutos até esvaziar toda a minha mama. Aí, Cláudia, ele dormiu. Ótimo. Próxima mamada no próximo. Cláudia, ele ainda quer. Mamou só 10 minutos no esquerdo. Então, na próxima mamada, ele vai voltar para o esquerdo para pegar aquele leite do fundo que tem gordura. Então, nada de ficar 5 minutos aqui, 5 aqui, 5 aqui. É uns 30, 40 minutos num para depois passar para o outro. Não vou me estender muito. Última coisa que eu sei que perguntam muito. Canjica ou caldo de cana aumenta a produção do leite? É mito, gente. É mito. Vocês têm que tomar muita água, ingerir muita água. A produção do leite, novamente eu falo, ela é com a sucção. Sucção é o quê? Com o bebê sugar. Então, quanto mais ele suga, mais você produz. É apenas isso. A produção do leite é com a sucção. E você ingere muito líquido. Você tem que estar bem hidratada. Certo? Então, mais ou menos tem muitos, Bia. Tem muitos mitos. Mas e dá sede mesmo, né? Quando a gente amamenta. Dá uma sede, gente. Tinha que ter copos e copos e copos de água. É algo assim incrível mesmo. Isso mesmo. Dá muita sede. Bom, eu sei que a gente já comentou um pouquinho aqui sobre esse termo, mas a gente não entrou nesse assunto, né, especificamente. O que significa a palavra pega? O que é a pega? A pega. Os médicos chegam, os enfermeiros chegam no quarto e falam: ai, o bebê tá com a pega correta. A mãe já olha e fala: gente, o que é pega? Então, assim, o que é a pega correta? A gente fala que é importantíssimo esse bebê ter a pega correta. Hoje aqui eu não vou conseguir demonstrar para vocês com slides ou com uma mama própria de amamentação. Isso é mais em curso gestante, vocês conseguem.
Mas a pega correta é o quê? É o bebê de vocês abocanhar o seio com a boquinha toda aberta em forma de peixinho, lábio superior para cima, lábio inferior para baixo, bem abertinha. É o abocanhar o seio da mãe da maneira correta. Cláudia, os médicos falam, os enfermeiros falam que tem que pegar toda a auréola, toda a parte marrom. Gente, isso daí é relativo. Tem mãe que tem uma auréola grande, uma mãe que tem uma auréola pequenininha, a boca do bebê é pequena. Então, assim, pegar o máximo da auréola. Só que o mais importante, boca forma de peixinho, toda aberta, a bocanha no máximo que o bebê conseguir, certo? Isso é a pega correta. Tá. E o que a pega correta traz de benefício? Por que ela é importante? Sim, por quê? Se o bebê não pegar de uma forma correta, ele pode estar. Você acha que ele está sugando, mas ele não está. Ele está mais engolindo ar do que sugando, certo? Além das fissuras mamárias. Fissuras mamárias é o quê? Aquele corte que faz no bico do peito, que começa a sangrar, que a mãe morre de dor, que é o que mais acontece. Então, se o teu bebê pega com a boca fechadinha, ele pega só no bico e com a gengiva ele começa a mastigar ali e vai fazer fissura. Se o seu bebê não abocanha certinho e começa a engolir, você percebe. Por quê? Porque o bebê, ele faz um som de deglutição na hora de estar mamando. Você sente ele engolir. Se o bebê começa a fazer estalo, é o quê? Que ele está pegando errado e está engolindo ar. Então, você vai sentir o teu bebê puxar o seio e engolir. Você sente a deglutição dele. Se está estalando, é que ele está com a boca pegada, com a pega errada e está engolindo só ar ali, não está mamando direito. A bochechinha dele tem que estar arredondada. Você sente a bochechinha dele fazer aquela movimentação da sucção. Se começa a fazer covinha, afundar lá embaixo, é sinal que ele não está pegando direito. Mas aí o assunto é mega extenso. Nossa, né? gente. Isso. É muito importante, né? Essa pega É muita correta. informação, né? Mas Eu assim, lembro. a pega correta é muito importante pela questão de também não fazer machucados nos peitos. Eu lembro que na época, quando a minha irmã teve meus sobrinhos, né? Ela estava super preocupada com esse negócio da pega, e aí uma pessoa falou assim: ah, compra aquele bico de silicone que ajuda, né? Gente, mas aquele negócio escorrega, não é fácil de usar. Acho que mais atrapalhou do que ajudou, né? Porque o medo era tão grande de se machucar, que ela falou: ah, Isso então mesmo. vou usar aquele negócio, mas, gente, não, eu também É tentei usar, não, era muito melhor sem do que com. Gente, você entrando no assunto, eu sei que no tema aí tem bico de silicone, protetor. Aham. Só que eu já vou aproveitar até para dar uma entrada nesse assunto, que as mães têm muito assim essa coisa que eu vou comprar o bico de silicone, já vou utilizar o bico de silicone, porque o bico, eu não tenho bico, o bebê não vai conseguir mamar direito, ou meu peito está machucado, eu vou pôr o bico de silicone para proteger. A Isso, gente tem que tomar muito cuidado, Bia. Por quê? Porque o bico de silicone, você coloca por cima do seu mamilo, é mais difícil ainda o bebê fazer essa pega correta. Como você falou, começa a escorregar, você não consegue posicionar o bico certo no bico de silicone. E o que acontece? O bebê acaba ingerindo muito ar e menos leite. A sucção não fica correta, e aí o que acontece? Você começa a parar de produzir o leite. Então, assim, a indicação do bico de silicone tem que ser por um profissional da saúde e ele tem que avaliar muito bem essa necessidade. Quando que eu indico um bico de silicone na maternidade? Eu pego uma mãe que tem o bico invertido. Não é, tem o bico invertido, nós vamos ao bico de silicone. Nem sempre. Às vezes o bico é invertido, mas quando eu pego o peito dela, começo a puxar o bico, faço o posicionamento, eu consigo fazer com que aquele bebê pegue no bico invertido. Mas se esse bebê, mesmo assim, não pega de jeito nenhum no bico invertido, aí o que acontece?
Entre eu optar por uma mamadeira e optar por pôr o bico de silicone e tentar ensinar ele a mamar no bico de silicone, eu prefiro o bico de silicone. Então, você entende que ele é utilizado em último caso. Ele não é utilizado rotineiro, porque às vezes, vou pôr para proteger, para não ter dor, para... É melhor não, teu bebê vai acabar sugando muito ar. E no outro caso que eu utilizo o bico de silicone, que são casos extremos, esse bico está extremamente machucado. O bebê mordeu, fez uma pega errada no começo, está sangrando, todo cortado, e a mãe está querendo desistir da amamentação. Então, aí o que eu faço? Vamos pôr então um bico que ele vai dar um certo conforto até cicatrizar, e aí a mãe põe. Então, assim, você vê que a gente usa em casos extremos, entendeu? Entendi. Então, realmente, tem que, primeiro, antes de comprar, é melhor consultar um Uma especialista, né? especialista. Perfeito. E é verdade que a bomba extratora de leite ajuda a prevenir a mastite? Vamos lá. O que a gente vê muito da bomba extratora de leite? A bomba extratora, primeiro, boa, tem que ser boa. Não adianta a gente comprar aquela bomba extratora manual de 20, 30 reais na farmácia, que faz aquela sucção no peito, que você vai fazer o quê? Você vai fazer ferida, porque vai puxar muito teu bico e vai formar feridas no teu peito. Então, assim, existe bombas hoje no mercado, elétricas, que custam bem caro, que eu não sei se o custo-benefício vale a pena, depende muito da pessoa, e até tem umas que são até que a gente usa em hospital. Eu vejo a bomba extratora como você já está voltando a trabalhar, precisa retirar o leite em grande quantidade para armazenar. Então, eu vejo aí talvez um lado bom da bomba extratora. Agora, se você quer comprar a bomba extratora logo que o bebê nasceu, que você está com colostro, com pouquinho, e vai ficar puxando, 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 vai te gerar um machucado no peito. A gente da maternidade orienta sempre a mãe a estar fazendo a extração manual. Porque a extração manual, você não vai fazer essa sucção no bico do teu peito e não vai estar gerando fissuras e machucados. Ela é boa, a extração do leite é boa? É boa. Por quê? Porque, de repente, a mãe está com uma produção muito excessiva de leite, o bebê está mamando, mas está sobrando demais. E aí o peito vai começar a ficar engurgitado, que é o quê? Empedrado, no linguajar mais fácil, né? É o empedrado. Fica quente, né? Fica até quente, duro. Né? Pode dar uma mastite, que é uma inflamação nas glândulas mamárias. E isso pode levar até a secar o leite, ter que secar, por conta da inflamação. Então, assim, é importantíssimo, Bia, a gente estar retirando esse excesso de leite, ou manual, ou com a extratora. Eu sou a favor do manual, porque eu sei que a extratora, se não for uma bomba boa, de boa qualidade, e saber utilizar, pode gerar machucado no seu seio. Entendeu? Então, o manual é mais fácil. Na maternidade, a gente sempre explica para as mães como extrair manual esse leite. Tem maternidade que, infelizmente, às vezes não explica. Então, é aí que eu entro a questão de realmente um especialista estar explicando como extrair manual, para você não ter tanta agressão no teu peito. Não que eu seja contra a extratora. Como eu falei, a extratora é muito boa para a gente retirar com rapidez o leite para o armazenamento. Perfeito. E congelar o leite materno prejudica a sua qualidade? Não. Desde que seja feito com todos os critérios e cuidados, tá? Ele não vai ser prejudicado. Até 15 dias no congelador, o leite materno mantém a sua qualidade normal, tá? Então, assim, em ar ambiente, você consegue manter ele até 2 horas. Ar ambiente é o quê? Na temperatura. Tirei do peito, tá na mamadeira e não pus em geladeira, em congelador, nada. Então, até 2 horas ele é efetivo. É ideal que, assim, extraiu e já administre. Já na hora. Por quê? Porque ele é alto risco de contaminação. Porém, ele fechadinho, até 2 horas ele é viável de ser dado. Depois de 2 horas, é jogar fora.
Na geladeira, até 12 horas. Não pode ser colocado em porta de geladeira, no último compartimento da geladeira. Então, assim, eu extraí meu leite, ele vai para a parte superior da geladeira, onde não tem variação de temperatura. Tá. E o congelar? O congelar até 15 dias. Aí as mães vão me perguntar, Cláudia, mas como que eu faço todo esse procedimento? Que é muito complicado. Então, tá bom. Eu vou manter as minhas mãos bem limpas. Eu vou, de preferência, pôr uma máscara no rosto. Para quê? Para eu não ficar respirando em cima desse leite enquanto eu estou extraindo ele, porque a minha respiração vai contaminar, a minha fala vai contaminar. Então, de preferência, põe uma máscara, lava bem as mãos, e aí você vai extrair o seu leite, ou com a bomba extratora, ou manual. Sempre o recipiente tem que estar esterilizado, tá? Pode ser mamadeira? Pode ser mamadeira. Você esterilizou sua mamadeira e vai utilizar ela para guardar na geladeira ou no freezer. Hoje existe potinhos de mamadeira próprio para guardar o leite. Ah, não tenho. Então você pode utilizar sim potinhos de vidro com tampa plástica. E aí você vai ferver esse potinho, você vai deixar ele secar, não vai ficar passando pano para ficar com pelinho dentro, então deixa ele secar para depois você estar utilizando. Extraiu o seu leite, você pode optar ou pelas 12 horas da geladeira, na parte superior, ou congelador até 15 dias, tá? Cláudia, e agora? Eu vou utilizar esse leite. Como que eu faço para esquentá-lo? De maneira Nossa, é verdade, nenhuma, né? você pode ferver esse leite ou colocar em micro-ondas ou ligar o fogo e deixar lá fervendo o leite, porque vai perder toda a propriedade do leite materno. Então, o que que você vai fazer? Tá na geladeira ou tá no freezer? Você vai ligar uma aguinha tipo banho-maria. Não Como se espera fosse derreter chocolate, só que isso. vai derreter o leite, né? Que tá dentro do potinho, no Isso caso. mesmo. Só que Tá. você não vai esperar essa água entrar em ebulição, que é o quê? Ferver. Você vai, ligou o fogo, deu aquela esquentada na água, que não chegou nem a formar as bolinhas no fundo da panela para fazer ebulição. Você desliga o fogo e aí sim, a água tá morna, você vai pegar o teu leite e vai pôr ali dentro. Aí você vai pôr, você vai mexendo o teu recipiente com a mão, ele lacrado, e aí você vai ver, amoleceu, já descongelou. Você vai pegar a parte, o pulso, tá? Que é o local de pele mais fina, e vai estar jogando esse leite um pouquinho para ver se tá quente. Se eu pôr na minha mão, a minha mão é mais grossa, talvez eu não vou ver tanto essa temperatura. Então, no nosso pulso, eu vou jogar e ver se já tá quentinho. Morninho, quer dizer. E aí você pode administrar para o seu bebê. Essa parte de armazenamento, como eu falo, tem muito assunto, mas aqui eu não vou poder me estender muito. Mas é importante isso também, né? Não quer dizer, não pode ferver. Não Não pode, de pode jeito nenhum. ferver. E nem Tá? no micro-ondas, né? Muito menos micro-ondas, senão você não tá dando nada pro teu bebê. Perdeu toda a propriedade. Perfeito. É muito importante isso. Aqui é uma pergunta. Dar mamadeira faz com que o bebê pare de mamar no peito? Vamos lá. Mamadeira. Isso é um grande assunto. Por quê? Porque as mães vêm com aquele preconceito que eu não tenho leite, que o meu leite é fraco, que eu tenho pouco leite. E, assim, já sai da maternidade querendo dar a mamadeira. O que eu vou falar desta questão? Existe pessoas que dão mamadeira e conseguem amamentar. Eu mesmo, um período da minha vida, por volta de 3 meses, mais ou menos, eu tive, por alguns problemas de saúde com o meu filho, relacionado à intolerância de leite materno, por conta da proteína do leite de vaca, que eu tinha que fazer uma dieta bem restrita para ele poder melhorar. Então, eu tive que introduzir. Então, assim, não recrimino a questão da mamadeira, porque eu acho que tem caso e caso, tem mãe que precisa. Então, o que acontece? Vai secar o meu leite? Então, aí a gente tem que ser sincera. O que acontece? A partir do bebê estar mamando a mamadeira e o peito, ele vai sugar menos o peito. Por quê? Ele não vai estar
bebê que não mama mamadeira. Ele mamou a mamadeira, ele vai ficar mais quietinho, você vai ver que ele tem um... eu falo que o leite materno é um peixe, e o leite NAN, que é o que a gente utiliza, é uma feijoada. Então, quando você der o leite NAN, o teu bebê vai ficar satisfeito um longo tempo. E esse longo tempo vai fazer o quê? Com que ele não sugue o teu peito. Para de mandar estímulo para o teu cérebro para estar liberando o leite. Com isso, o teu leite vai cada vez mais produzir menos. Então, ele começa a diminuir, e aí você pode sim vir a perder a amamentação. Por isso que eu falo para as mães, cuidado com a decisão da mamadeira. Porque quando a gente decide introduzir a mamadeira, a gente tem que estar ciente que logo mais nós vamos perder a amamentação. Entendeu? Porém, eu não estou aqui para julgar, cada caso é um caso, né? E a gente está falando agora da mamadeira com leite industrializado, né? No caso, aqueles leites em pós próprios para a fase do bebê. Mas e se a mamãe fez a extração do leite materno, congelou, aí descongelou ali no banho-maria e colocou numa mamadeira? Você acredita que nesse caso também vai reduzindo aos poucos a quantidade de leite? Sim, Bia. Por quê? Tá. Porque, de qualquer maneira, você não vai estar prejudicando de maneira nenhuma o seu bebê, porque é o teu próprio leite, entendeu? Então, o bebê vai estar ingerindo o seu leite. Só que vai ter menos sucção. Mesmo você usando a extratora, mesmo você... Não é igual o bebê tá sugando. Então, vai ter, que nem tem mães que amamentam exclusivo por um bom tempo, mas ela voltou a trabalhar. Então, o que que acontece? Ela vai extrair esse leite, ela vai guardar o leite, quem está em casa vai dar a mamadeira. Ela vai voltar do serviço, eu já tive muitas funcionárias assim, com o peito cheio, entendeu? E aí o bebê tem que já mamar nesse peito. E ela vai ter que ter o quê? A paciência de chegou e aí dá só peito. Tem mães que conseguem levar isso. Eu tenho um funcionário com 2 anos de amamentação que voltou a trabalhar, trabalhava 12 horas de plantão. O bebê nessas 12 horas mamava a mamadeira e quando ela chegava em casa, ela dava o peito dela. A mamadeira, que eu digo, do leite materno. dela. Então, assim, não que vá perder, mas pode sim acontecer de diminuir. Tem casos que não, como eu tô falando, que a mãe consegue amamentar bem. É verdade que aquela questão de horário, por exemplo, se você amamentar sempre no mesmo horário, o seu peito também vai acabar produzindo mais leite naquele horário? Então, não tem comprovação científica disso. A única comprovação que a gente tem é sim de a sucção. Só que a questão do horário que você diz é o que? É a frequência. Então, o que que acontece? Eu vou amamentar meio-dia, 3 horas. É a frequência. Só que o que que acontece? Que eu falo muito para as mães. O bebê não é vai amamentar a cada 3 horas. Isso já mudou. Isso é coisa antiga. Antigamente tinha isso. A cada 3 horas meu bebê vai mamar. Eu chegava a entrar em quarto, o bebê tá gritando e a mãe fala pra mim, mas ainda não deu as 3 horas. Ai, meu Deus, que aflição. Então, assim, gente, bebê não é relógio. O bebê, ele mama de acordo com a fome dele. Então, assim, a mãe tá com muito leite, esse bebê pegou e mamou bem. Pode ser que com 3 horas, a barriguinha dele ainda tá cheia. Então, o que que acontece? Dá para esperar mais uma horinha. Hoje a Associação Brasileira de Pediatria fala que não é mais para gente orientar isso de 3 em 3 horas. Então, como você fala do horário, às vezes o bebê, ele deu 3 horas, não quer mamar. A gente pode esperar mais uma horinha e põe no peito. Quais são os sinais de fome, Bia? O bebê começa a procurar com a boquinha. Ele faz esse sinal assim, ó, de procurar com a boquinha. Comer o cobertorzinho que está em volta dele, a mãozinha dele. Mãozinha, né? E aí é a hora que fala, ele tá com fome, vou pôr no meu peito. Tem mãe que não percebe esses sinais de alerta, deixa o bebê ficar procurando, aí ele já começa a estressar. Começa e aí a gritar. Ele vai gritar. E depois que o bebê tá estressado, para pôr no peito é um problema, porque aí ele já tá nervoso. Então, voltando à questão do horário, é o quê?
é a frequência da amamentação que faz produzir o leite, certo? Então, assim, se você deixar longos períodos sem sugar, vai diminuir o leite. E essa questão que você falou de respeitar, né, a fome de cada bebê, né, tem a ver com aquela livre demanda que o pessoal fala? Eu vi até que Isso a Fê mesmo. comentou aqui. Hoje se fala muito da livre demanda. A livre demanda é o quê? Tem bebê que vai mamar a cada 3 horas. Ele vai te chamar no modinho dele de procurar com a boquinha ou de fazer um chorinho a cada 3 horas. Tem bebê que quer mamar, principalmente ao nascimento, o tempo inteiro. E aí a mãe fala, Cláudia, eu não tenho leite, ele não sai do meu peito. Mas não é isso. É o que eu falo. Como que se esvazia um peito? Depende da fome desse bebê. Então, às vezes o bebê tem uma sucção tão forte que em 30 minutos ele encheu a barriguinha dele e dormiu. Tem outro bebê que tem a sucção mais fraca e que ele vai ficar 3 horas lá sugando. Aí você vai pôr no berço, daqui 15 minutos, isso já digeriu e ele quer voltar pro peito. Então, o Bernardo, ele queria mamar de 1.001 hora, a gente já ficava louca. É isso mesmo. Aí eu falo pra mãe, cada bebê é um bebê, gente. Quando você tá na enfermaria, então eu vejo um grande problema. Porque o bebê da vizinha, às vezes a mãe sugou, dormiu. E fica o bebê comparando, da vizinha quer sugar a noite inteira. Aí ela fala, por que o da minha colega tá dormindo e o meu só chora? Ele deve estar com cólica. Aí eu falo, não, mãe, o bebê não tem cólica nessa fase. Quando o teu bebê tiver cólica, que é por volta de 15 dias de vida, aí você vai ver o que é cólica. Por quê? A cólica não... Até o choro é diferente, né? Você não consegue pôr no peito. Você tenta pôr no peito, ele começa a se curvar para trás. Ele chora de ficar todo vermelho. Você tenta dar colo, você balança, você põe no peito. Você faz tudo e ele vai continuar a chorar. Então, isso não é um choro de fome. Isso é um choro de cólica. Agora, eu entro no quarto e a mãe fala, ele tá com cólica porque ele tá chorando o dia inteiro. Aí o que eu faço? Falo, mãezinha, deixa eu pôr o bebê no peito. Vou lá, pego o peito dela, ofereço pro bebê. O bebê pega na hora e começa a chorar e fica bonzinho. Aí ela fala pra mim, mas não é possível, ele tá mamando o dia inteiro. Eu falo, mãe, mas é assim. Cada bebê é um jeito. Tá certo. Cada ser humano é de um jeito, né? Por que bebê ia ser diferente? Por que bebê ia ser tudo igual, né? Então, Bia, é livre demanda. É o bebê que escolhe o tempo, entendeu? Tá certo. Cláudia, ó, já faz 45 minutinhos que a gente está conversando, é o que eu tô tá? falando. Tem umas 10 horas. É isso mesmo, a gente está aqui para esclarecer as dúvidas, para bater um papo aí, principalmente sobre a amamentação, os mitos, né, e as verdades. Tem mais uma perguntinha aqui que eu queria fazer. Ingerir bebida alcoólica, né, ou algum remédio durante a fase de amamentação faz mal para o bebê? Ou seja, aquilo que eu estou ingerindo de fato sai no leite? Sim, Bia. Não é recomendado você ingerir bebida alcoólica. Remédios, a gente tem que ter muita cautela, entendeu? Eu falo para as mães que é uma fase que, assim, a mãe, coitada, ela sente dor de tudo, né? Porque nem remédio ela pode tomar. Por quê? Porque passa, o leite materno passa. E o que acontece? A bebida alcoólica, se você ingerir, o que acontece? Cerveja, em torno de 2 horas vai estar passando. Algumas bebidas mais fortes, como vinho, destilados, pode levar até 12 horas para estar passando. Vai gerar uma sonolência nesse bebê, pode gerar até um desconforto respiratório. Então, o que acontece? A gente não pode brincar com bebida alcoólica, entendeu? Tem mães que querem beber, ir para festa, encher a cara e depois amamentar. Gente, não pode, não pode. Então, assim, eu tenho uma festa hoje, uma festa de casamento, e eu quero beber. Eu quero. Então, assim, é melhor você, por consciência, você extrai o seu leite um dia antes, guarda esse leite, e nesse dia que você vai para a festinha, vai beber, você vai dar o seu leite que você extraiu, e só no outro dia, depois de 12 a 24 horas, que você vai retornar à amamentação. Se esse é seu desejo de você ir na festinha e beber. Infelizmente, quando a gente ganha bebê, a gente tem que se privar de muitas coisas no começo. Entendeu? E remédio, a gente tem que sim tomar cuidado.
porque tem remédios que passam para o bebê. O sistema do bebê está em formação. Então, assim, se para a gente faz mal, agride muito nossos Imagina para ele, rins, né? nosso fígado, quem dirá para o bebê que está ainda em formação alguns órgãos, entendeu? Em maturação. Então, a maioria dos remédios são eliminados via intestino. O intestino do bebê está ainda em maturação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que toma. Novamente, eu falo, procurar um especialista, seu pediatra ou seu ginecologista, para saber se o remédio que você vai tomar é pertinente ao momento. Perfeito. Pois é, importante, né? Mais uma vez consultar um especialista antes de começar aí a amamentar, né, o neném. Sim. E quais sugestões você daria para as gestantes, para as mamães que estão nos assistindo agora? Tem alguma dica que talvez a gente ainda não tenha falado? Sim. Para gestantes, quais sugestões que eu dou? Nós temos muitos cursos de gestantes aí, tanto antigamente a gente conseguia fácil em hospitais, né? O hospital tem cursos de gestantes, mas agora a gente está com o problema da pandemia, que sei lá até quando isso vai durar. Então eu aconselho, porque assim, que nem a gente tem no nosso relatório, tem uma pergunta que a gente faz. Você fez o curso de gestante? A gente às vezes acha que o curso de gestante é uma besteira, mas não é, gente. Sabe por quê? Porque tira muitas dúvidas. Mesmo você fazendo o curso de gestante, você ainda vai ter dúvida. Então, assim, eu acredito que você deve sim fazer o curso de gestante para tirar algumas dúvidas e o que faltar depois você, ao longo da tua vida, você vai desvendando. Então, eu acho muito importante, sim, estar fazendo esse curso. Porque lá você vai ver sobre cólica, você vai ver sobre o banho do bebê, que é muito importante. As mães morrem de medo de dar o banho no bebê. A limpeza do umbigo, que é super importante, Bia, para evitar infecções umbilicais. A mãe fica com medo se está doendo, se vai cair. Por que não caiu até 7 dias? Será que está tudo certo? Então, assim, é o que eu falo, independente do curso que você fizer, é interessante sim, durante a gestação, estar fazendo um curso de gestante. Perfeito. E esse curso de gestante você dá? Ou como é que Eu, você eu, tem alguma eu data? já Algum... dei muito tempo presencial dentro da empresa que eu trabalho. E agora, por conta da pandemia, me veio sim o interesse. Há algum tempo eu já tenho, Bia, esse interesse de estar montando sim um curso com um atendimento personalizado, onde a cliente vai estar tendo acesso ao curso. E aí, provavelmente, acredito que eu vou pôr umas 2 vezes no mês. Essa gestante pode estar tendo um atendimento personalizado direto comigo, online, pode ser, onde ela já fez o curso, só que ela ainda está com várias dúvidas, e aí ela vai estar conversando diretamente comigo para poder solucionar. Nesse curso eu pretendo pôr fórum, onde as gestantes vão interagir entre elas, Ah, que bacana! colocar as dúvidas que elas têm. E aí ali eu mesmo vou estar entrando periodicamente para estar vendo o fórum e vendo as dúvidas que elas têm para poder estar ajudando. Então, assim, é um plano para o futuro bem próximo que eu pretendo logo estar divulgando. Bacana. Então, quando você tiver a data, me fala que eu vou divulgar aqui no canal. Então, para as Sim, gestantes e para as mãezinhas. sim, com certeza. Vai ser dado curso de amamentação, banho do bebê. Pretendo fazer tudo ao vivo para estar demonstrando passo a passo. Bacana. E então, assim, para quem está assistindo a gente quiser já entrar em contato com você, às vezes para tirar alguma dúvida, ou mesmo para receber as novidades com relação ao curso ou aos treinamentos que você vai agendar, qual telefone? Será que você pode passar um telefone para a gente? Claro, sim. Tem o Instagram, né? Que tá como enfermeira abreviado, Enf Cláudia Mantovani. E eu tenho o telefone de contato, né? Que é o WhatsApp, que é 97600 3352.
013, para quem não é de Santos e estiver vendo, tá? E é isso. Depois eu posso, se a pessoa tiver interesse no curso, tudo quiser me perguntar, só tá perguntando no WhatsApp mesmo. Então tá bom, Cláudia. Eu queria te agradecer novamente por você ter aceitado fazer aqui a entrevista ao vivo comigo no canal Vidas e Profissões, por ter compartilhado todo esse conhecimento que você conseguiu compartilhar aqui dentro aí de quase uma horinha de conversa. E vamos marcar então uma próxima live sobre um dos assuntos, um dos tópicos que a gente conversou para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Sim, e em breve eu divulgo então a data e eu posso gravar então essa entrevista para disponibilizar no YouTube. Pode gravar, que acredito que vai poder ajudar aí uma grande parcela da população. Tá, beleza, obrigada, muito obrigada, Cláudia. Sucesso. Obrigada, Bia. Sucesso no seu canal. Obrigada. E muito obrigada a todos também que nos assistiram aqui, que estão nos prestigiando no canal. Se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, ele se chama Vidas e Profissões. Inscreva-se lá para que você possa receber também os avisos dos próximos vídeos que eu vou colocar lá no canal. Então, muito obrigada a todos novamente. Tenham um excelente final de semana. Um beijo, Cláudia. A todos também. Obrigada pela presença de todos. Um beijo, Bia. Obrigada. Tchau, tchau.